Olá, eu sou seu amigo Jesus. Vamos hoje para mais uma reunião entre você, eu e Jesus. Eu quero hoje falar sobre a restauração de Jerusalém, onde em Sofonias, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Sofonias nos dias de Josias, rei de Judá. As consequências do pecado. Em Sofonias, no capítulo 1, do versículo 2 ao 3, diz assim: destruirei por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. Será consumido os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços juntamente com os ímpios, e exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. Na frase serão consumidos os homens e os animais, não é um tipo de exagero, mas expressa a terrível praga do pecado que resultou do afastamento e obediência ao Senhor e que afetou não apenas o homem, mas até mesmo a criação inferior. A repreensão de Deus a Judá. Em Sofonias, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação indesejável. Os primeiros 3 versículos desse capítulo são um apelo para que Israel se arrependa, mas infelizmente isso não aconteceu. O problema do homem é o pecado, e a única solução para esse problema, hoje para nós, é Jesus Cristo e o que Ele fez na cruz. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 23, diz assim: nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. O desejo de Deus é um coração puro, longe do pecado, um coração arrependido. Em Sofonias, no capítulo 2, versículo 2, diz assim: antes que o decreto produza o seu efeito e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Devemos observar que a palavra antes é empregada 3 vezes neste único versículo. É outra súplica insistente do Espírito Santo por meio do profeta para que Judá se arrependa. A repreensão de Deus. Em Sofonias, no capítulo 2, versículo 3, diz assim: buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Este versículo não é apenas dirigido ao povo, mas mais importante ao rei Josias e sua cúpula, que haviam administrado o juízo de Deus sobre os ídolos. Através de suas falhas, eles foram levados a procurar o Senhor e a procurar sua justiça e humildade, para que o escape e as mãos pesadas de Deus não recaíssem sobre eles. Irei agora mencionar 2 passagens de 2 profetas diferentes, onde eles mostram a importância de buscar o Senhor. Em Isaías 55, do 6 ao 7, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que sentirá compaixão dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Em Amós, capítulo 5, no versículo 14 ao 15, diz: buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Odiai o mal e amai o bem, estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor Deus tenha piedade da geração restante de José. A profecia parcial. Em Sofonias, no capítulo 2, versículo 5, diz assim: ai de vocês que vivem junto ao mar, nação dos quereteus, a palavra do Senhor está contra vocês. Ó Canaã, terra dos filisteus, eu a destruirei e não sobrará ninguém. Sem diminuir o ritmo, o restante deste capítulo prediz a ira de Deus sobre os filisteus do lado ocidental, os moabitas e os amonitas do lado oriental, aos egípcios ao sul e os assírios ao norte. Porque o Espírito Santo muda o tema e de repente cessa a denúncia contra Judá e de forma imediata pronuncia o julgamento dos gentios.
Isso retrata o fato de que o povo de Deus, num dia futuro, será restaurada e que os tempos dos gentios chegarão ao fim. Esta profecia se cumpriu alguns anos mais tarde, no entanto, o seu pleno cumprimento ainda está por vir. A palavra Deus está contra você significa a impossibilidade deles serem bem-sucedidos, apesar de todo esforço feito em favor deles. É verdade que a questão da Palestina não será resolvida até a segunda vinda, mas nesse tempo será solucionada definitivamente. Em Sofonias, no capítulo 2, versículo 6, diz assim: E a costa do mar será de pastos e cabanas para os pastores e currais para os rebanhos. Essa área, a faixa de Gaza em Israel, que agora é tão disputada e que será ainda mais disputada no futuro, será no devido tempo o que o Senhor determinou que seja, dócil, pacífica e serena. A palavra do Senhor fará com que tudo isso se cumpra. O julgamento de Deus. No julgamento divino, o profeta retoma uma descrição de como Deus julgaria. Essas respostas divinas sobre o julgamento são semelhantes aos encontrados em outros profetas, como Isaías, Ezequiel, Amós, no capítulo 2, versículo 5. O profeta Sofonias especifica 6 nações que passariam sob o julgamento de Deus, nas quais são os filisteus, os moabitas, os amonitas, os etiópios, os assírios e Jerusalém. Em Sinfonia 3, versículo 1 diz assim: Ai da cidade rebelde, impura e opressora. A expressão ai da cidade agora é pronunciado contra Jerusalém. As palavras rebelde e impura falam da idolatria de todas as imundícies que acompanhavam. Ou seja, a prostituição havia contaminado a cidade. Em Sofonias, no capítulo 3, versículo 2, diz assim: Não ouve a ninguém, nem aceita a correção, não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. O amor que pulsa nas palavras de seu Deus é comovente. Por mais orgulhosa e corrompida que Jerusalém fosse, ainda assim Deus disse que ela era dele. O profeta deduz que Jerusalém tinha cometido o crime mais hediondo, uma vez que os crimes de Jerusalém eram cometidos contra o Senhor, que havia falado de maneira especial aos seus habitantes e os havia escolhido entre todos os povos. A expressão não atende a ninguém, especificamente Jerusalém, ela não ouve a voz de ninguém, isto é, a voz de Deus revelada, quer na lei, por intermédio dos profetas ou por meio de mestres sábios. Podemos ver de forma simultânea a voz de Deus revelada. Em Deuteronômio, no capítulo 31, versículo 13, diz assim: Os seus filhos que não conhecem esta lei terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra da qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão. Em Ageu, no capítulo 1, versículo 12, diz assim: Zorobabel, governador de Judá, o sumo sacerdote Josué e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu ao Senhor. Em Deuteronômio, no capítulo 1, versículo 13, diz assim: Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como chefe de vocês. Na expressão não aceita a correção, é tão importante aceitar a correção que a incapacidade de ser obediente conduz à morte, e a sua aceitação leva à vida. Em Provérbios 5, no versículo 23, diz assim: Certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. Em Provérbios 6, versículo 23, diz assim: Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Na frase, não se aproxima de Deus, significa aproximar-se de Deus de maneira própria em adoração. O culto deve vir do coração e não apenas da boca.
Em João 4, no versículo 24, diz assim: Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em Sofonias, no capítulo 3, versículo 3, diz assim: Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para amanhã. Neste versículo, onde é citado príncipes, juízes, profetas e sacerdotes, eram pessoas que estavam distantes do caminho de Deus, então eles eram obreiros do pecado e mestres do engano. A expressão "não deixe os ossos para amanhã" teria sido melhor traduzida para que eles abandonaram os bons princípios e deixaram de ser verdadeiros e se colocaram a dispor da roubalheira através da sua ganância, cujo dever era proteger a sociedade e dar estabilidade a ela. Em Sofonias, no capítulo 3, versículo 4, diz assim: Os seus profetas são levianos, homens enganosos, os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. Na frase, os seus profetas são levianos, significa que eles eram inúteis, falando deles como falsos profetas, que não tinham uma verdadeira missão de Deus. Em os seus sacerdotes profanaram o santuário, significa de fato que eles se corromperam, desonraram o que era santo. Na expressão "fizeram violência à lei", significa que eles haviam anulado a lei de Moisés ao distorcer o seu sentido, onde eles próprios não observavam as escrituras sagradas e nem ensinavam a outros para que a guardasse. A cegueira nos leva ao pecado. Em Sofonias, no capítulo 3, versículo 5, diz assim: O Senhor é justo no meio dela, Ele não comete iniquidade, cada manhã traz o seu juízo à luz, nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. O Senhor, como justo juiz, é aqui comparado com os juízes injustos do versículo 3 deste capítulo, pelo simples fato da expressão "mas o perverso não conhece a vergonha". É real que a cegueira espiritual nos leva ao mais profundo abismo do pecado, a chegar ao ponto de blasfemar contra o Senhor. O profeta Sofonias compara a presença do Senhor justo dentro de Jerusalém com a presença dos líderes corruptos e injustos também presentes ali. A essência da promessa do Deus da aliança é a sua presença no meio do seu povo. Irei agora citar 3 passagens que relatam que o Deus da aliança sempre esteve no meio do seu povo. Em Êxodo 33, do versículo 14 ao 15, diz assim: Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envie. Em Números 14, versículo 14, diz assim: E falarão disso os habitantes dessa terra. Eles ouvirão que tu, ó Senhor, está com este povo e que te veem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles e que vai adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Em Isaías 43, no versículo 2, diz assim: Quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. A cegueira espiritual nos faz esquecer. Em Sofonias, no capítulo 3, versículo 6, diz assim: Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas, fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Exterminarei as nações,
fala das muitas nações que Deus derrotou no passado para proteger Israel. Isso era bem conhecido por todas as pessoas de Judá e deveria ter servido como uma advertência ao povo. No entanto, Judá sentia-se superior aos pagãos, povo que cometia idolatria e não cria nos verdadeiros profetas, embora o Senhor repetidas vezes tivesse falado por meio deles com respeito à vinda do juízo. Em outras palavras, eles se sentiam como pertencendo a uma categoria à parte e que o Senhor não exigiria deles o que exigia dos pagãos. A segunda vinda de Cristo, em Sofonias capítulo 3, versículo 8, portanto esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu decreto é ajuntar as nações e congregar os reinos, para que sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Esta passagem, na realidade, tem a ver com a futura batalha do Armagedon, que precipitará a segunda vinda de Cristo. Armagedon, em Apocalipse, no capítulo 16, do versículo 13 ao 17, diz: Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. O 7º anjo derramou a sua taça no ar e do santuário saiu uma voz forte que vinha do trono dizendo: Está feito. Os lábios puros, em Sofonias, no capítulo 3, versículo 9, diz assim: Porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo consenso. A frase linguagem pura é comparado na diferença de lábios imundos à purificação e salvação. Em Isaías, no capítulo 6, do versículo 5 ao 7, diz assim: Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja isto, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Isaías precisava de uma purificação e uma cobertura para o seu pecado. A brasa viva tirada do altar do holocausto simboliza o fogo da ira de Deus, e o sangue do Cordeiro de Deus, quando entrou em contato com seus lábios impuros, removeu a sua iniquidade e saiu o seu pecado. O altar representa o Calvário, ao qual o homem pecaminoso deve ser exposto antes que ele possa ser purificado e salvo. A verdadeira purificação moral deve ser feita no coração do pecador para que ele seja salvo, e isso só pode ocorrer pela fé no sangue derramado de Cristo, do qual isso era um símbolo. Em Romanos 3, do versículo 24 a 25, diz assim: Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para a habitação do Espírito Santo mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça.
em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. A era do reino, em Sofonias, no capítulo 3, versículo 10, diz assim: da região além dos rios da Etiópia, meus zelosos adoradores, que constituem a filha dos meus despertos, me trarão sacrifício. A ideia deste versículo é com respeito às nações, em particular nas quais os judeus estão abrigados. Os gentios o ajudarão a retornar para Israel e o farão com muito prazer. E isso será o início da era do reino. Judá é purificado. Em Sofonias, no capítulo 3, versículo 11, diz assim: naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com as quais te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que te exultam na tua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Naquele dia, refere-se ao início da era do reino, quando Cristo reinará supremo sobre todo o mundo e fará isso de Jerusalém. Nessa época, Israel será a nação suprema sobre a face da terra. Então o espírito da soberba de Israel será quebrado, porque Israel terá aceitado Cristo como Salvador, Senhor e Messias. A cruz e Cristo. Hoje só é possível obtermos respostas de Deus ou até mesmo enfrentar tribulações com vitória quando depositamos toda a nossa fé em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz, na qual, para nos justificar, pagou um alto preço com seu sangue carmesim, nos lavando de todos os nossos pecados, e Cristo, que é a fonte de onde obtemos o perdão das feridas de nossas almas e restauração por completa de todas as áreas de nossas vidas para os corações verdadeiramente arrependidos. Entendimento eclesiástico para nossa fé não morrer. Apesar de muitas das vezes no templo praticarmos o ato da boa vizinhança e querermos agradar ao pastor ou padre ou outro tipo de liderança, temos que ter a convicção de que o cordão umbilical deve estar somente ligado na cruz e no que Jesus fez nela por nós. Muitos cristãos se perderam no meio da caminhada por causas que certamente Deus não foi e nunca será o culpado. As pessoas se baseiam nos pecados do homem, que já tem sua tendência pecaminosa, e praticam seus pecados ocultos, onde Deus não coabita em meio desta situação. A igreja é um lugar de vários degraus, onde cada um com sua fé e sua obediência ao Senhor se mantém no caminho da fé e avança degrau por degrau, ao chegar ao ponto do Espírito Santo nos purificar e nos santificar. Então não devemos nos decepcionar e nem permitir que isto nos afaste do amor de Cristo. Um ponto de fé e esperança para a sua vida. Em Lamentações, no capítulo 3, versículo 25, diz assim: o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam confiante, para com aqueles que o buscam. Quero agora orar pela tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua santa presença, Senhor, eu quero te pedir para essas pessoas que estão ouvindo a tua palavra, Senhor, que elas possam ser libertadas, alcançadas pelo teu Espírito. Pai amado, Pai querido, a sua palavra nunca volta vazia. Que elas possam sentir a necessidade de estar em total comunhão com o Senhor, te adorando verdadeiramente, declarando que somente Tu és santo, Senhor. Que elas possam estar, meu Pai, nos Teus caminhos e o Senhor na direção. Pai amado, Pai querido, eu te peço agora, meu Pai, que o Senhor venha encher o coração delas, meu Pai, do Teu Espírito, que elas possam sentir a alegria de estar no Teu caminho e a necessidade de estar diariamente na Tua presença, Senhor. Que elas possam, meu Pai, depositar, meu Pai, no Teu Espírito todas as necessidades dela, meu Pai, confiante já na vitória, Senhor.
Deus amado, Deus querido, até aqui, meu Pai, o teu servo falou a tua palavra, e a partir de agora, meu Pai, é contigo, meu Pai, porque a sua palavra liberta, salva e cura, meu Pai. Então, a partir daqui, meu Pai, cremos e confiamos no Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.